Olá, turma. Continuando nosso estudo de matemática, certo? Continuando nosso curso de matemática. Os números inteiros, certo, gente? Lembrar aqui rapidinho para vocês. A gente fez os exercícios, né? Os números inteiros. Os números inteiros. O Zzinho, ó. São infinitos dos dois lados, né? Aí tem o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2 e que vai até o infinito, certo? São os números inteiros, certo? Beleza, a gente está estudando os números inteiros, a gente já viu o subconjunto dos números inteiros, certo? Agora nós vamos ver o seguinte, a representação geométrica dos números inteiros. O que é isso? Imagine uma reta. Lá na geometria, se é uma representação geométrica, nós vamos usar a geometria aqui, certo? Lá na geometria nós temos a reta, não é isso? Uma reta bem grande assim. No meio da reta, aqui nós vamos colocar o zero, certo? Pro lado de cá, ó, para esse lado de cá, onde eu botei a seta aqui, nós vamos colocar os números positivos, ó. 1, 2, 3, 4 e assim vai, certo? Obviamente continua aqui até o infinito. E pro lado de cá, nós vamos colocar os números negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai até o infinito, certo, gente? Essa aqui é a representação geométrica dos números inteiros. É uma representação na reta, certo? Vocês podem acompanhar aí, ó, a apostila na página 4, certo? Que na apostila diz assim, ó: podemos representar os números inteiros por meio de uma reta numérica. Nessa reta, chamamos de origem o ponto em que se localiza o número zero. Então, esse ponto aqui, ó, a gente chama de origem, certo? Vou colocar aqui. Que é a nossa origem, gente. Usando uma mesma unidade de comprimento, assinalamos pontos consecutivos à direita da reta e para cada ponto fazemos corresponder um número inteiro positivo. Então, para a direita são os números positivos, da mesma forma para a esquerda são os números negativos. A distância entre eles é a mesma, certo? Lá no finalzinho a gente tem assim, ó: cada ponto de uma reta com o número inteiro é chamado de imagem geométrica do número inteiro, certo? Esse aqui, ó, vamos supor que esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto C, esse aqui é o ponto D. O ponto C, ó, é a imagem geométrica, é o número 3. O ponto A é a imagem geométrica, é o ponto 1, certo? Na reta, o ponto A é a imagem geométrica do... Isso aqui está dando os exemplos, certo, gente? Na página 4, nós temos alguns exemplos específicos, certo? A partir disso, nós temos alguns exercícios relacionados a essa representação geométrica, certo? Mas eu não vou resolver os exercícios agora. Vou pular, certo? Números inteiros opostos ou simétricos, certo? Desenhando a mesma reta numérica, certo? O zero é a nossa origem, aqui no meio. Aí nós temos os positivos para a direita. E nós temos os negativos para a esquerda. Como acabamos de aprender, certo? Qual o número oposto de menos 3? O oposto de menos 3, ou simétrico, certo? É o 3. Qual o oposto de menos 2, ou simétrico, de menos 2? O oposto ou simétrico de menos 2 é o 2. Qual o oposto ou simétrico de menos 1? O oposto ou simétrico de menos 1 é o 1, certo? Até aí tudo bem. Qual o oposto ou simétrico do zero? Não temos, certo? Nesse caso aqui, ó, não temos oposto ou simétrico, certo, gente? Eu vou entrar em mais detalhes
em relação ao zero na frente, certo? E por último, o módulo de um número inteiro. Gente, módulo está relacionado à distância, certo? Distância. Vamos imaginar a mesma reta numérica, certo? O zero é a nossa origem, como sempre. Vamos lá, à direita os números positivos. Quarta vez que eu repito isso. E à esquerda são os números negativos. Vamos separar o seguinte, ó. O módulo é a distância que o número tem da origem, certo? Por exemplo, qual a distância do menos 2 até a origem, que é o zero? A distância é de 1, 2. Então, o módulo de menos 2, ou seja, a distância de menos 2 até a origem é 2, certo? Vamos ver o módulo de 2. Ou seja, a distância de 2 até a origem. Ó. Pá, até a origem, bem aqui o zero. É 2 também, certo? O módulo de 3 até a origem. A distância do 3 até a origem, que é o zero. É o 3. Então, o módulo, gente, ele é representado dessa forma aqui, ó. Certo? Então, o módulo de 2 é igual a 2. E o módulo de menos 2? O módulo de menos 2 é igual a 2 também. Por quê? O módulo de 2, ele não é positivo nem negativo, digamos assim. O módulo ele é representado pela distância entre um determinado número e a origem. Certo, gente? Ele é representado por esses dois tracinhos aqui, ó. Certo? Por enquanto, a nossa explicação é isso. Entretanto, eu vou passar alguns exemplos aqui. Certo? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Imaginemos, certo? Um elevador. Um elevador é o clássico exemplo de que a reta ela não pode ser sempre na horizontal. No caso do elevador, a reta vai ser na vertical. A origem, ou seja, o zero, é justamente o térreo. Certo, gente? É o térreo. A letra está meio feia, mas é porque é difícil escrever com o mouse. Aqui nós temos os andares, subsolo, certo? Ou seja, os andares negativos. E aqui nós temos os andares positivos, que são os mais altos, né? Então, ó, essa é um exemplo de que a reta numérica ela não pode ser não necessariamente só na horizontal, ela pode ser na vertical. E um exemplo prático disso é o caso do elevador, certo? Um elevador, por exemplo, seria uma reta numérica na vertical. Outro detalhe importante em relação aos números inteiros é que lembrar que um dos subconjuntos dos números inteiros são os números naturais, certo? E esses números naturais também só podem ser representados. Vamos lembrar a diferença entre uma reta, uma semi-reta e um segmento de reta, certo? A reta, ela é infinita para os dois lados. E eu represento essa, como ela é infinita, e eu não vou ficar escrevendo aqui, não dá, né? Acaba bem aqui, ó. Então, como para você entender que ela é finita, eu só coloco essas duas setinhas dos dois lados, certo? A semi-reta, ela começa aqui nesse ponto A, ó, e vai até o infinito. Aí eu represento a setinha. E o segmento de reta, ela inicia no ponto A e termina no ponto B, certo? A representação geométrica dos números naturais, gente, seria com aqui, ó. Seria com a semi-reta, porque ela iniciaria no ponto A, ou seja, no zero,
e vai até o infinito, né? Seria 1, 2, 3. E assim vai até o infinito. Os números naturais são representados por uma semi-reta, enquanto os números inteiros são representados por uma reta. Certo, gente? Então é isso. A nossa aula de hoje é isso. Não teremos exercícios nessa aula. Entretanto, para casa, vocês devem tentar fazer os exercícios da página. Os exercícios da página 4, certo? Que é a questão 10 até a questão 13. Os exercícios da página 5, que são a questão 14 até a 17. E os exercícios da página 6, certo? Até a questão 22. Vocês vão tentar resolver em casa, certo? E na próxima aula eu vou resolver todos esses exercícios. Então a gente corrige, certo? Qualquer dúvida, entre em contato no WhatsApp. Eu quero deixar mais uma informação importante aqui para vocês, porque pode ser que ajude na resolução das questões. Dá uma apagadinha na lousa. Acho que melhor, nada melhor do que deixar um exemplo de questão aqui, né? As questões elas vão vir dessa forma, em relação a esse conteúdo. Que é o 0, que é o A, que é o menos 2, que é o menos 3, aqui é o 1, aqui é o P, e aqui é o 2. Gente, o A, ele representa aqui número. Ora, se aqui é o 0, ele representa o menos 1. O A é igual a menos 1. E o P, ele representa que número? Ora, se aqui é o 1, aqui é o 3 no caso, desculpa. Se aqui é 1, aqui é o 3, aqui só pode ser o 2, certo? Então o P é igual ao 2, certo? Esse aqui é um tipo de questão. Vocês vão ter que identificar números na reta numérica, certo? Estejam preparados, porque vai aparecer coisa desse tipo aí, certo? É importante vocês lembrarem do conceito. Lembra o que é módulo, que é a distância que um determinado número tem da origem. Lembrar o que é o oposto simétrico, certo? É isso aí. Vamos lá, até a próxima aula.